Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Arte e Manhas. Antes de mais, um bom ano 2021 e comigo tenho o criador deste projeto, como se não fosse habitual, não é? Ruben Olá a todos, Dias. olá a todos. Antes de mais, como o João disse, bom ano a todos. Esperamos que tenham um ano uh, com as coisas que vocês querem mais, tipo ouvir este podcast todos os domingos. Precisamente, não Uh, é? mas pronto, é o que é. Bom ano a todos. Hoje vamos falar sobre a estética na arte e basicamente tudo o que é tudo, não, porque vamos deixar certamente coisas para fora, mas algumas coisas que, que circundam a arte em termos de estética, como a beleza, fealdade, fealdade, é assim que se diz. Fei, Fialdade, fe, se não fe, estou em erro. isso Com é A. fiel. Fialdade. Fealdade, ok. E pronto. Antes de mais, para começar, temos a pergunta de a arte tem de ser. Normalmente o João é que faz estas introduções, por isso é que uh, antes de mais, temos para começar a pergunta: a arte tem de ser bela? João, o que é que tu achas? Ora bem, antes de responder a essa pergunta, vou complementar aquilo que tu disseste. Obrigado. Portanto, a estética, por definição, é a área da filosofia que estuda a beleza. Não tem uma ligação direta com a arte na medida em que existe a filosofia da arte e a estética, como Uhum, duas coisas separadas, como duas áreas diferentes. Só que a beleza esteve sempre muito ligada à arte. E eu acho que ainda está ligada à arte. Quem diz a beleza diz as outras categorias estéticas, como o sublime, o grotesco, o feio, o pitoresco, etc. Existem várias que se foram criando ao longo dos tempos. E respondendo agora à tua uhum, pergunta, como se isto não tivesse sido planeado, claro. se a arte tem de ser bela, hum, eu ia dizer que depende da definição de arte, mas não vamos por aí. E da Vamos definição de por belo. também. Eh, Mas eu diria que nas acessões clássicas, e não digo clássico no sentido de antiguidade clássica, mas digo clássico no sentido de vulgares do uhum, termo, nas definições vulgares desses dois termos, de arte e de beleza, eu diria que a arte tem de ter algum tipo de. Tem de haver algo que a torne especial para ter arte. Eu acredito que. E mesmo isto fora de metáforas e coisas do género, eu acho que a arte por si só tem de ter alguma coisa especial que lhe está intrínseca que. Isto é muito uhum. difícil. Escolhemos um tema difícil desta vez. Que lhe Os outros pertence. também eram difíceis. Sim, este é profundo. Os outros também. Ahm, Eh, Portanto, eu acho que a arte tem de ser. Que as obras de arte têm de ter alguma coisa especial. Se é essa coisa especial se chama beleza, é que me perturba um bocadinho. pois, lá está, é muito difícil tu saberes o que é belo. Pá, de certeza que já há muita gente a escrever tratados e teses e coisas assim sobre o que é ser belo, o que é o belo. Mas na verdade isso é bastante subjetivo, como tudo aquilo que já falámos até agora. Um, Sabendo sempre que há, que há sempre alguns parâmetros dentro do belo que são não digo latentes à palavra belo, mas que é quase como se os associássemos. Por exemplo, se tu falares em simetria, para mim, simetria é algo que pode ser belo, mas não tem de ser belo. Estás a perceber? Ahm, Uh, tem, sim, eu compreendo.
Temos a simetria. Temos, por exemplo, na música, do período clássico, temos aquela regularidade melódica de 4 compassos, mais 4 compassos. Com Bach isso acontece bastante nos minuetos, etc. 4 compassos, mais 4 compassos, 8, 8. E tem sempre essa... Pode não ser o que torna a obra bela, mas contribui para isso. E, por exemplo, Mozart adorava fazer tipo melodias com 5 compassos para ser bastante irregular e assimétrica. É engraçado. Portanto, para mim, a arte, eu acho que não tem que ser bela, por assim dizer. Pode haver elementos que contribuam para isso, mas não tem que ser obrigatoriamente. E não acho que quem cria arte, pelo menos no século XXI, tenha que ter essa coisa na cabeça de tem que fazer algo que seja belo, mas belo para quem? Também temos esta questão. Lá está, para mim ou para quem vai apreciar a minha arte. Portanto, nesse sentido, eu acho que não, que a arte não tem de ser bela. Tem de ter qualidade. E acho que não precisa de ser bela para ter qualidade. No entanto, já conseguimos aqui destrinçar alguns elementos que, ao longo da história, fizeram com que algo pudesse ser considerado belo. Estavas a falar da simetria, Sim, da regularidade. Quem da fala em regularidade, sim. simetria e regularidade fala em proporcionalidade. Era isso, era a palavra que me faltava. Obrigado. E nesta questão, lá está. Nós, antes de estarmos a falar, antes de estarmos a gravar, estávamos a falar de Vitrúvio. Portanto, posso já aqui inserir o Se faz favor. Vitrúvio. O Ruben não conhece Vitrúvio. Portanto, Vitrúvio foi uma personagem, portanto, uma pessoa, efetivamente, ele existiu do mundo romano. Ele é romano, ele foi romano e ele escreveu 10 livros sobre arquitetura clássica, lá está, sobre a arquitetura grega que os Grega. romanos imitaram. Os livros foram descobertos no Renascimento e face às circunstâncias desse período tão áureo, tão brilhante na história da arte, não é? Acabou por se convencionar que a proporcionalidade faria sentido, que transformaria algo em belo, e o belo seria aceite. Ou seja, uma escultura, para ser aceite, tinha de ter medidas precisas, Exato. de modo a poder representar o melhor possível a figura humana. E essa aproximação à figura humana era vista, quanto mais aproximado, maior a beleza. Portanto, a beleza aí surge como, aí, não só aí, surge como um arquétipo de perfeição. Beleza surge a perfeição. Uma obra de arte é bela se for perfeita, tecnicamente. Só que Sim. Okay. lá está, não é só isto que conta. E depois há, quer dizer, se nós formos ver no século XXI, eu estou sempre a Pois. voltar a este exemplo, mas acaba por ser um bocadinho paradigmático, a banana. Nós não estamos propriamente, o foco dessa obra de arte, se for considerada como tal, não é a beleza, não é as proporções da banana. Sim. Ninguém quer saber o tamanho da banana, Nem da fita ou a cola. cor da banana, e da fita cola, precisamente. Ninguém quer saber se é a melhor fita cola do mundo ou se é um resto que havia lá para casa. Ninguém quer saber. Não é esse o ponto. Então, mas lá está, pode-se considerar essa obra bela da mesma forma como se considera uma escultura do Renascimento ou da Antiguidade Clássica. Ou do Barroco, por exemplo. Aliás, aí no Barroco até se associa, para além do que já vinha para trás, também se associa à dinâmica, esculturas em forma de S.
aquela ideia de quanto mais dinâmico for, quanto mais dinâmico parecer, está, ou seja, fica melhor tecnicamente, logo está mais perfeito, logo é mais belo. Certo. Hum, Lá está, tem sempre a ver com. Ao longo da história, nós encontramos inúmeros exemplos em que tem a ver com perfeição, em que tem a ver com o domínio absoluto da técnica. Certo, mas tu podes ter o Schoenberg, sabia escrever tonalismo perfeitamente, mas decidiu optar por outros caminhos, Sim, fazendo que a eram ponto para a música. desconhecidos Sim, lá está. na altura. E não deixou de fazer coisas incríveis Lá está, mas são nessa área. belas. São E, incríveis, mas são sim, e belas. porquê? Pois, lá Pois, está. lá está. Porque é que uma coisa pode ser considerada bela? Eu acho que, que o belo, portanto, vem tendo a mudar com o tempo, na verdade. Sim, mas está lá Sabes? sempre presente. O belo está sempre intrinsecamente ligado à arte. Lá está, é o que foi o que eu disse há bocado. Não, eu acho que não tem que estar. Eu acho que não tem que ser uma condicionante para alguém tentar criar algo. Achas que alguma categoria estética, das que já elenquei há bocado, Uhum. têm de ser, têm de estar na arte, Não, nem o lá está. sublime? Essa palavra sublime É problemática, não é? é muito chata. É muito chata. Sim, Uh, porque diviniza a arte. sim, sim. Aproxima aos. Acho que nós demos isto em filosofia. É muito provável. Sim. Sim, eu acho que não. Eu acho que pronto, estas categorias não têm que estar na arte. Não têm que ser condicionantes, é só isso. Podem lá estar, mas não tem que pensar, "Olha, vou escrever uma coisa bela, vou escrever uma coisa sublime." Estás a perceber? Não. Sim. Acho que primeiro tem que haver qualidade naquilo que se faça e só depois, pronto. Mas como é que tu encontras a qualidade no grotesco? Como é que tu encontras qualidade no feio? Como é que tu sabes que é belo Há um se é feio? filme, que o meu professor de composição me disse para eu ver, que eu não me lembro o nome. É um filme italiano em que Ah, já estou a ver, já não sabes qual sei. é, não sabes qual é. Não, claro que não, dizes filme italiano. Mas que é para aí 1980, Isso já é um 1990. bocadinho mais preciso. Sim, já é um bocado mais preciso. Mas que basicamente todas as personagens são feias. É muito engraçado. Eu gostava de tentar procurar o nome do filme. E lá está. Isso também tem a ver com o papel dos mídia nisso, na beleza. Porque lá está, como já há tantos produtos para fazer com que as pessoas sejam belas, admitindo que quando não são belas são só normais, hum, isso vai também. Eu acho que as pessoas Não encontro, desculpa. pretendem rever-se na arte. Tipo, acho que é sempre quando nós vamos a um museu, ou quando Uhum, o público leigo vai a um museu, sim. acho que há sempre essa urgência. Temos de encontrar alguma coisa em que nos consigamos rever. Sim, mas lá está. Naquelas culturas do clássico dos gregos, não me estou a lembrar de nenhuma. Boa. Aquilo, aquilo era o homem perfeito, não é? O homem simétrico, o homem com as Proporções. proporções, obrigado. Com as Essa proporções, palavra nunca te sai. pá, é o que é. Ah, com as proporções perfeitas. Tipo, a mão tem que ser 3 vezes o braço e uma coisa qualquer assim. Oh, Ruben, isso é difícil. A mão ser 3 vezes o É braço. ao contrário, o braço tem que ser 3 vezes a mão. Ah, pronto, isso não existe. Tipo, pode existir um, que foi um acaso, tipo um homem assim,
ou mulher. O nosso podcast não discrimina. Uh, Sim. Pode, lá está, aquilo retrata o homem perfeito e não há uma pessoa, pelo menos que eu conheço, com aquelas proporções medidas, não é? Tu estás a É dizer como se tivesses medido alguém. aquilo é uma idealização do homem. É o mais próximo de um Deus que o homem pode estar, não é? Portanto, esse é o É propósito da interessante. arte. A Não. arte pretende divinizar o homem. João, calma. Calma, isto não é teologia. Pois não. Por falar em teologia, estou a fazer um trabalho sobre São Tomás de Aquino. Sabias? Parece-me muito bem. É muito interessante. Ahm, não, lá está. Isto para mim é um bocado distante, esta coisa da estética, porque eu não penso nisso enquanto escrevo. Porque lá Hum. está. Tu não pensas se o que vai soar, se o produto final da tua peça vai ser Não, agradável, porque lá está, eu não desagradável, sei, belo, sublime, eu grotesco? não consigo categorizar tipo, a palavra belo e sublime e grotesco e feio e muito feio. Não consigo. Não sei, é uma coisa que eu não vejo naquilo que eu faço. Eu quando olho para aquilo que faço, eu não vejo. Pronto, eu não digo que é belo, não digo que é sublime, não digo que é feio, não digo que é grotesco. Eu só Hum. digo que é mau ou que é bom. E aquilo que estás a ouvir, se tu fores ouvir Mahler, ficas tipo, é belo, é sublime, é Não, é grotesco, é engraçado só também bom ou é não. só mau? É Ah, engraçado também não. Basicamente os adjetivos que eu uso para adjetivar, para descrever? para descrever, é aquilo que eu ouço e que faço, é mesmo se é bom ou se é mau. É mesmo engraçado. Portanto, Agora que eu penso nisso, é mesmo assim. Tipo, tu isto é bué adquires da uma bom. perspectiva muito prática nesse aspecto. Sim, basicamente. Hum, Sim, e... porque há coisas. Eu acho que dizer que é bom ou que é mau é mais fácil do que dizer que é belo e que é feio. Mas isso não são sinónimos? Pois não, eu sei que não são. Eu estava a perguntar, mas ainda bem que Ok. respondeste. Sim, para mim não são. Não faz sentido serem. Eu não sei, eu sinto que estás a simplificar a questão. Quando pões o bom ou o mau, estás só tipo, eu não me vou preocupar em chamar isto de Não, eu belo ou acho, eu feio. acho, eu acho que é mais fácil chamar algo bom ou mau do que belo e Sim, feio. mas não é simplista. Tipo, a tua avaliação daquilo que estás a ouvir. Não. Por exemplo, se fizer a ponto para a fotografia, cujo episódio vai sair, não sei quando, mas vai sair, alguns no tempo, um episódio sobre fotografia, eu consigo dizer se uma fotografia é boa ou má e porquê. Mas não consegues dizer se é bela ou feia. Consigo depois de ter feito a avaliação do bom e mau, porque é mais fácil. Ok. Porquê? Porque era aquilo que estávamos a falar. Na fotografia está muito presente isso, as proporções, os pontos de fuga, etc. E Então, são coisas que, não estando como é que eu ia te explicar isto? São coisas que fazem com que uma fotografia se torne bela. Estás a perceber? portanto, é belo se for bom. E o Não, bom é não, se lá tem está. Não, qualidade. não é. Não é. Porque pode ser a pessoa mais feia retratada naquela fotografia, a fotografia ser bela à mesma. Sim, mas estamos a falar da fotografia, não do que está na fotografia. Mas Ou isso. seja, independentemente dos elementos que a fotografia tiver, percebes? Uhum. Tipo, não precisa de. Não estava aqui a meter a variável de se representa uma pessoa feia ou uma pessoa Certo, bonita. ok. A fotografia como manifestação artística, como obra de arte. Depois lá está. Eu acho que não. Eu acho que não consigo. uh, Quer dizer, consigo, mas é mais difícil. Ok. Está noutro E. patamar de adjetivação. hum, então, e tu dirias que uma fotografia boa e uma fotografia má são igualmente válidas? Lá está. Uma fotografia má
para mim, é uma fotografia que não faça uso da proporção e da simetria, por vezes, dos pontos de fuga. Por exemplo, há uma regra que se chama. Pronto, há uma fotografia muito boa que é de um senhor chamado. Não me recordo o nome, mas. Uau! Já vão dois este episódio. Vamos contar quantas vezes é que o Ruben não se lembra dos nomes dos exemplos que quer dar. Sim. É uma fotografia em que está basicamente. Portanto, está chapado que aquilo tem, portanto, aquele caracol de Fibonacci. Estás a ver? A regra de Sim. ouro. Pronto. Também ia pegar por aí, mais tarde. Pronto. E lá está. A fotografia. Nós não precisávamos de saber que aquilo lá estava, não é? Que esse caracol de Fibonacci lá estava para saber que a fotografia é boa. Nós simplesmente sabemos. Mas sabemos porquê agora. Estás a perceber? Hum. Lá É... está. Eu fico sempre com a sensação que tu associas o bom ao belo. Mesmo que Não, não tenhas a consciência disso. eu acho que não. Não, porque repara, lá está, depende do que tu consideras belo. Mas Sim, se tu claro. consideras belo o domínio técnico, Uhum. é disso que estamos a falar no caso da fotografia. Uma Pois, boa ok. fotografia é uma fotografia com um bom domínio técnico. Pronto, lá está. Nesse caso, sim. Mas se associares ao belo a algo que é esteticamente atraente, Ok, vamos pôr aqui a questão do que é atrativo, atraente. sim, para mim é algo que te faz aproximar da fotografia. Hum. Então, mas aí. Pode ser, pois, é um bocado. Mas o atraente é influenciado, quer dizer, como se o resto não fosse, mas o Sim. atraente é muito influenciado pelos mídia, pela cultura, pela Pois, sociedade, sim, pela lá está. civilização. Tudo o que nós falamos é influenciado por outras variadíssimas coisas. Mas eu É diria que muito. isso é mais. Ok. Acho que sim, pelo menos. Hum, Isto realmente é uma conversa um bocado chata de fazer. sim. Mas. Tipo, o que é que tu achas? Eu não sei, lá está, eu quando vejo outras obras de arte, para mim os adjetivos que me vêm à cabeça ou é bom ou é mau. Uau. É, És é assim, muito prático é a nisso. minha mente de homem das cavernas. Exato. Quando eu estou perante obras de arte, eu também vou nessa perspectiva do bom ou mau, mas lá está. Eu acho que inconscientemente eu tendo sempre a ir pegar logo em pontos muito em detalhes Uhum, e pegar em detalhes daquilo que estou a ouvir ou daquilo que estou a ver para tentar escapar a, a essa categorização. Eu não quero chamar algo belo. certo. Porque lá está, porque no século XXI o que é o belo? Pois sim, Tipo, não é só o que é o belo no geral, é o que é o belo agora. Tendo sim. em conta as obras, tendo em conta todos os outros séculos que vieram para Uhum, trás e em especial o século XX. sim, bastante. Portanto, eu acho que o belo é sempre algo que eu tento evitar. Uhum, Se eu tivesse agora de fazer uma descrição de uma obra de arte qualquer, eu seria muito mais. Mesmo que. Lá está. Se eu fosse especialista, eu iria falar dos aspectos técnicos da obra. certo. Se eu fosse leigo, admitindo que estou tipo num patamar entre os dois, se eu fosse leigo, eu não iria. Eu acho que teria cuidado a usar as palavras, que é algo que eu por Certo. acaso Ah, não vejo muito público leigo a fazer. uhum. Sinto muito aquela coisa do as pessoas procuram ouvir e ver aquilo que sabem que querem ouvir e Pois ver. é isso, é isso. É E muito isso é isso. muito limitador. E lá está, mas isso está intimamente ligado à beleza. Porque aquilo que as pessoas querem ouvir e ver, aquilo Uhum, que gostam de ouvir e ver, é belo para elas. pois. Seja lá de que modo for. E
E eu não sei se isso é só por uma questão de deseducação ou desinformação, Uhum. tipo, não saberem os recursos técnicos que estão ali, não saberem se aquilo é uma coisa simples ou complexa, não saberem se aquilo foi plagiado ou não foi plagiado, Uhum. porque às vezes a questão do plágio também está presente. Hum, Eu acho que no que toca à estética, o plágio não está presente. não, mas Sim, ok. Naquilo que as pessoas, não sei. sim, eu acho que naquilo que as pessoas gostam, acho que pode estar presente. Tipo, tipo, as pessoas nem sequer terem noção de que a obra X é plagiada Ok. de outra obra, Uhum. ou tanto plágio como citações, Sim, como mas lá está, referências. isso é porque não conhecem. É mais uma questão de desinformação. Do... Sim, se calhar. Pois, exato. Hum, e acho que vai um bocadinho por aí. E é algo que me irrita bastante, Hum. porque fico sempre a sentir que. Lá está, é como se a cultura estivesse permanentemente influenciada por uma categoria minúscula que é o belo. Pois, é um problema muito grande. Sim, ou Por seja, as isso, pessoas não estão dispostas a ouvir, nem a ver, aquilo. logo nem a Uhum. pagar para ver algo que seja grotesco, algo que seja Mas feio. lá está, eu acho que nem é por aí. Eu acho que as pessoas não estão dispostas a pagar para ver ou ouvir algo que elas não conhecem. Na verdade, acho que vem por aí. Hum, Porque tu vês num cartaz da Gulbenkian que, sei lá, Xenakis, uma obra qualquer de Xenakis, vai ser tocada na Gulbenkian. eu julgava que se dizia com X. Ok. Pois, na verdade, eu já ouvi das duas formas, portanto, Ah, pronto. Portanto, Xenakis ou Zenakis. sim, eu acho que ele não se deve importar muito. À partida. Uh, tu vais ver muito mais público jovem do mundo da música, não é? Que está Uhum. dentro, do que pessoas que não estão dentro do mundo da música. Porque, porque lá está. O que é que tu chamas ao. Não é de Xenakis, é de Penderecki, a trilogia para as vítimas de Hiroshima. Hum, eu consigo, lá está, eu consigo encaixar isso em qualquer categoria estética. Aquilo é belo? Eu consigo dizer que aquilo é belo, porque, lá está, por causa dessa questão do domínio técnico. Porque vejo que aquilo tem, Certo, lá ok. está, tem uma intenção, Uhum. portanto, porque é dedicado às Sim, vítimas da bomba atómica e, portanto, acho que aquilo é belo porque expressa bem dor. Mas lá está, expressa bem, expressa de uma forma convencional. pois. Ou seja, aquilo é a minha definição auditiva de dor. Uhum. Uma das. Daí ser belo. Da mesma forma, porque representador, Uhum. porque pode ser desagradável de ouvir, Mas lá eu está, também sim, posso mas isso, chamar-lhe grotesco ou feio. sim, mas isso era aquilo que estavas a dizer, porque nós estamos dentro pronto, estamos dentro do meio, é que Sim. aquilo sincero, porque se fores falar com uma pessoa que não conhece, uma pessoa leiga, vai dizer que aquilo é terrível, e é feio, e é Sim, mas até pode péssimo. ser. Só que quem é que define isso? Esse também é um ponto Pois, interessante. Quem é que define? Se for a é, maioria, então aquilo é feio. Se forem os especialistas, então aquilo pode ser tudo. pois, o episódio fica por aqui, obrigado, estou a brincar. Ah, pois, é realmente um problema bastante grande. Porque lá está, no século XXI não tens aqueles parâmetros que tinhas na Antiguidade Clássica da proporção e da simetria e Não etc. tens? Eu diria que Eu tens. acho que não. Só que É eu acho assim, que estão tens, sempre porque por lá. exemplo, sim, porque pode ajudar a contribuir para a criação. Esses teres isso em mente, vou fazer Assim. alguma coisa simétrica. Ou assimétrica. Ou A assimétrica, sim. assimetria nasceu por causa da simetria. Tipo o conceito. Pois é engraçado porque primeiro vem a assimetria.
Sim, mas lá É está. mesmo interessante. Em termos conceptuais, Sim, sim, não. sim, sim. E Ahm, de facto, não, lá está. Também há outra questão, que é a questão do exótico, que é, portanto, até que ponto é que estou à procura de um bom exemplo, mas tu, por exemplo, meteres num auditório, nós damos sempre o caso da Gulbenkian, mas sim, pronto, na Casa da ah, Música. pode ser, siga. Música tradicional chinesa, japonesa, de Uhum, qualquer país asiático, na verdade, sim, com instrumentos que nunca viste na vida sim. e com formas de tocar muito diferentes. Eu acho que já tinha contado isto, mas os instrumentos na China, a categorização deles é feita pelo material com que são feitos e não pela forma de produzir o som. Sim, já tinhas dito. Ok. Mas também disseste outra vez. Ahm, e lá está. Ou seja, eu acho que isso, o facto de tu teres algo que é estrangeiro, Uhum, de tu estares perante uma obra de arte estrangeira, especialmente no caso, epá, eu diria que nas artes performativas é mais gritante do que nas outras artes. certo. Ahm, até que ponto é que que a obra de arte fica mais bela ou menos bela por ser exótica? Pois, isso também é uma questão mais complicada que as outras todas. Mas lá Porque, está, depende de quem está a ouvir, depende das pessoas, sempre, sim, depende do quem. assim, eu não sei definir exótico. Ok, eu defino por ti. Obrigado. Estou a dizer que tudo é exótico, que é exótico tudo aquilo que for estrangeiro ao mundo ocidental. Isso é só de outras culturas, não é? Estás a dizer que ser. Não, eu diria que não, Não, tipo, estás a dizer que ser indiano é exótico. e não é? Como assim é exótico? É só ser indiano. Então, mas relativamente ao sítio onde tu estás, é ou não exótico? Não. Tipo, à tua vida? Como assim é exótico? Pá, sei lá, vinha um estudante de Erasmus viver Sim, para a tua casa, ele é indiano. sim. Eu não diria que é exótico, é só indiano. Isso é bem estranho, João. Dizer Não, que tipo, não, porque é diferente nos costumes, na forma é de diferente, vestir, não de é pensar. exótico. Então tudo o que é Exóticos são os diferente. animais, João. Não, Sim. Animais não. exóticos. É muito melhor do que pessoas exóticas. Tá bem, mas Muito também melhor, tens muito mais flores usado. exóticas. Lá está. Flores que não são autóctones. Tipo, plantas que não são daqui. Sim. O exótico, o adjetivo, Ai, João. eu posso ir ver, Sim. Ruben, mas eu tenho a certeza absoluta que o exótico não tem só a ver com animais. No Eu entanto, acho que é muito estranho. Eu acho que é muito estranho chamares alguém exótico. se quiseres Tu és muito ir exótico. pois, eu não usaria isso, mas pronto, peço desculpa se Estás, não se estás, adequar a pessoas. estás num daqueles jogos da primária. Diz coisas bonitas ao teu amigo. És exótico. Ah, não, eu nesse caso, lá está, adjetivo, que não é comum. Como assim indianos não são comuns? Não, oh Ruben, Estás a ver num site.br. ai, Ruben, que não nasceu no país nem na região onde habita. Ok, O imigrante, ok. pronto, o migrante, para ser ainda mais abrangente. Exato. Pronto, estás a Não sei, ver? acho demasiado estranha essa palavra. Ok, pronto. Não sei, eu associo exótico à raridade também. Ah, então, mas a obra de arte é bela porque é rara? Nesse sentido, são todas únicas? Qual é que é o papel da cópia na estética? Ui, ui, não sei, não Tipo, sei. Ah, tu replicares uma escultura. sim, se eu alguma vez fizesse isso seria só para, portanto, praticar, não é? Sim, mas isso é belo ou não é belo?
Ou seja, o produto final desse teu trabalho, que é a Sim, cópia. sim, lá está. É belo, mas não é teu. Depende, na música é muito mais fácil copiar música, ok? Mas numa escultura, por exemplo, é mais difícil de copiar a escultura. Exatamente. Na música não. Hum, Na música é só escrever os pontinhos pretos e pronto. ok. É mais difícil copiar uma escultura ou uma pintura do Por que... questões materiais, não? Sim, basicamente. Até porque, Hum, por exemplo, aquela estátua tem X material com X densidade e tu, pronto, não consegues propriamente replicar às casas decimais o peso daquele material e a densidade daquele material. hum, Digo eu. Eu acho que não consegues. será? Quer dizer, assim, há gente muito engenhosa, não é? Eu não conseguiria, até porque não sou escultor. Mas, Lá está. Aí levantaste outra questão. O engenho. Ou seja, eu defino engenho usares, ok. como Eu o acho que estou a perceber. talento, tipo, a capacidade, Não, ok, não estou a perceber. o... Epá, pois, não há provavelmente bons sinónimos de Não, engenho, eu assim mas... engenho Epá, o bom trabalho... formas. Ok, eu, Tu achas que... eu diria que engenho é formas de tornar o teu trabalho mais fácil. Ah, ok. Por exemplo, Não era nisso que eu estava a pensar, de pois, facto, mas mas fala. foi nisso que eu pensei. Tu a usares, por exemplo, um retrógrado, que é, portanto, fazer um espelho de algo, não é? Na música escreves uma melodia e retrogradá-la é começares essa melodia do início, do fim da outra melodia que tu escreveste. E são ferramentas que te ajudam a criar mais, facilitam o trabalho, percebes? Hum, E se essas ferramentas inviabilizam o ser belo ou ser feio? Pois eu acho que não, porque senão tudo aquilo que eu escrevo é feio, é feio. Não é nada, na verdade. Não se enquadra numa categoria estética. Então, e se apenas a matriz, e se apenas o teu ponto de partida é que for belo? E o resto, por ser proliferado Uhum. por essas formas, ser... lá está, como são cópias Como assim alteradas, são cópias? são cópias Não alteradas são cópias, não. São coisas diferentes. a partir de uma matriz comum. Pronto, não é copiado. Logo, é uma cópia alterada. Não é uma cópia, porque na sua essência aquilo é diferente. As alturas dos sons são diferentes. Sim, mas Colocadas noutra. a essência daquilo não é aquilo. A essência daquilo é de onde aquilo vem. Então, mas tipo, fazes isso, não é? Tens uma melodia, pronto, fazes o retrógrado dessa mesma melodia. Eliminas a melodia com que começaste. E agora? Pronto, agora é Esqueceste. diferente. Agora o retrógrado é tipo, Ah, é o quê? é o teu ponto de partida. Pois, isso. Hum, hum. Hum? Não, não, Hum. não, não. Não funciona assim. Ok. De qualquer das formas, tu conseguirias dizer que partes de uma obra de arte são belas? Partes, Sim, tipo secções. sim. Ok, tipo É andamentos. outra palavra para partes. Partes, secções. Ok. E esqueceste mais. Sinónimos. Sim. Ok. Se eu conseguiria. Pá, lá está. Eu acho que não. Por causa da questão de de tu só dizeres se é bom se é mau. Sim, basicamente. É a minha mente de Ok, homem das ok. cavernas que só sabe adjetivar arte assim. Eu, quando for Ok. júri de alguma prova, se vier a ser, digo isto é bom. Pronto. Não digo. Isto é belo. Yeah. Não, não Não digo. Não dizes digo. isto é Não digo. sublime, mesmo Não. se isto tiver sido a melhor prova que tu viste na tua vida, Sim. assumindo que viste várias, Sim. não vais dizer que é Não, sublime. é engraçado porque pá, lá está, são termos tão. Eu não queria, Fechados, não, eu não queria dizer transcendentais, são pouco flexíveis. não, 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 não. Não são muito difícil, é muito difícil de De os usar corretamente? porra, João, posso falar? Boa.
Não é de os usar corretamente, é de os... Ai, a minha cabeça. De os... Buguei. Pronto, O meu lá cérebro está. morreu. Ele depois diz, posso falar? E depois não diz nada. E eu fico tipo, boa. Esquece, não vai lá. Não vai lá. Olha, acho que outra das questões da estética Uhum. tem a ver com aquilo que já falámos no outro episódio, com a questão da interpretação. Ou seja, falando apenas nas artes performativas, até que ponto é que... ou seja, se tu consegues distinguir as várias interpretações e dizer que... se podes tomar a interpretação como a obra e dizer que É a engraçado. obra é feia se a interpretação for feia. É engraçado Ou... porque agora já estamos a adicionar problemas em cima de problemas. sim, esse é um bocadinho o estilo, percebes? Ok. Pois lá está. Isso depende da posição daquilo que falávamos no outro episódio, que é se há interpretações boas ou más, não é? O que é uma interpretação? Se é aquilo que se aproxima mais com o que o compositor quer, ou se uma interpretação é aquilo que o intérprete interpreta. Mas pois é isso. No caso de, para mim, a interpretação ser aquilo que mais se aproxima da obra que o compositor, que o encenador, que o cinema cineasta Não, não vais por aí. idealizou. Nesse caso, acho que depende de se a obra que o artista idealiza, o que o criador idealizou é bela ou não, ou se é feia. Ok, portanto, se a interpretação estiver o mais próxima possível da obra, Sim, as duas podem ser classificadas, as duas são classificadas com o mesmo adjetivo. É sim, isso? acho que sim. Uhum. Ahm, O que é que tu achas? Eu não. eu diria que não, Pois, lá porque está. eu diria que é possível distinguir Uhum. as várias interpretações e quando tens um conhecimento profundo da obra, Sim, lá está aqui se calhar para um público especializado, quando certo, tens sim. um conhecimento profundo da obra, acho que distingues as interpretações. Distingues, mas na verdade aquilo que tu vais procurar sempre é aquilo que se aproxima mais àquilo que tu achas que era aquilo que o compositor idealizava. Compositor, criador, Sim, certo? mas até que ponto é Tu que isso não dizes, é influenciado pela primeira interpretação que ouves? Se tu ouvires 5 não é, interpretações, não é? não é, eu já ouvi. Certeza? A primeira interpretação que eu, aliás, não foi a primeira, foi a terceira interpretação que eu ouvi das Metamorfoses do Uhum. Strauss, não é a minha preferida. Ok. E ouvi a primeira no YouTube, eu posso até procurar para ver quem é que são os intérpretes. É assim, rapidinho. Mas Espera. Metamorfo. lá está, reparem, o Ruben é um homem das cavernas, não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Como eu estava a dizer, a interpretação que eu falo é portanto, está em alemão, eu nem sei traduzir isto. Staatskapelle Weimar. Deve ser uma orquestra de câmara de algures na Alemanha. É a Orquestra Estatal de Weimar. Ok. Esta foi a primeira interpretação que eu ouvi destes senhores. A segunda, sinceramente, não sei de quem é que foi, mas foi no Spotify. Que lá está, nessa altura tornou-se a minha preferida, mas depois descobri outra ainda da Orquestra de Câmara na Norwegian, Orquestra de Câmara Norueguesa, e pronto, esta tornou-se a minha interpretação preferida, ou seja, acho que
Pronto, era aquilo que estavas a dizer, que eu estava a dizer. Acho que para as pessoas, não é? A interpretação preferida é aquela que se aproxima mais com aquilo que nós achávamos que o compositor queria. Portanto, é a mais bela. Lá está, eu diria que é a melhor. Sim, aqui foi de propósito, que era para ver se tu dizias sim, é a mais bela. Não, não funcionou. O meu cérebro está a morrer, mas não tanto. Pois. Uh, Portanto, conclusões que nós podemos extrair disto. sim. Gostamos de pôr perguntas por cima de perguntas, mesmo quando não há respostas para as primeiras, nem para as segundas perguntas. Exato, sim. Um, Exótica é uma palavra demasiado estranha. o Ruben é um homem das cavernas. Sim, eu sou um Que homem das nunca cavernas. disse que algo era belo nem feio na vida. É só se é bom ou se é mau. Tenho um vocabulário muito Prático, muito que é curtinho, para não sim. dizer reduzido. Sim, muito reduzido. Lá está, sou grotesco. Não sou. Não quero pôr este problema agora. Pois acho que é isso. Portanto, no final de tudo, a arte tem que ser bela. Aliás, eu acho que a pergunta nem devia ser esta. Eu acho que é: será que a arte se tem que encaixar em alguma categoria estética? Será que... Epá, eu diria que idealmente não, mas que na prática isso iria sempre acabar por É acontecer. engraçado. Porque tens crítica de arte. Pois, eu diria exatamente o contrário. Olha, boa. Idealmente sim, mas que isso não acontece. Pá, lá está, são dois... Ou seja, idealmente não encaixa, não deveria de Sim, encaixar, mas encaixa. idealmente não deveríamos chamar a algo belo, ou sublime, ou feio. Sim, mas queres Etc. descrever a arte, portanto, é Eu não quero. natural. Eu não quero. Lá está, o Ruben é só, é bom ou é mau? Pois, lá está. É isso. É isso. É aquilo que eu acho. Por mais Homem das Cavernas que isso te possa soar, é o que eu acho. Compreendo. Mas lá está. Isto pode mudar daqui a um ano. Quem sabe? Sim. Depois daqui a um ano voltamos a fazer um... Que dia é hoje? 9. Dia 9 de janeiro de 2022 voltamos a fazer um episódio sobre estética e vemos o quanto as nossas opiniões mudaram. Tens alguma coisa para dizer, João? Já estamos a acabar. Uau. Sim, acho que Realmente eu estamos tinha no muito fim. pouca coisa para dizer sobre isto. Trata-se mesmo... Lá está, eu acho que é o tema mais difícil Sim, que vimos até muito agora. complicado. Sim. Ahm, Porque lá está, é o mais complicado porque é aquilo que se afasta mais de nós, pelo menos de mim, afasta-se Sabes bastante. que eu acho que mesmo que estivéssemos perto, que seria mais Não, difícil, não é mesmo? se trouxéssemos cá um crítico de arte, não é? Continuaria a ser mais difícil. Para ele não. Para ele Para ele não, era ok, só o trabalho mas dele. aliás, eu nem sei, e agora vou ser polémico e Sim. não faço a mínima ideia do que estou a falar, mas eu não sei se existe crítica de arte no século XXI. Isso fica para Vá. outro episódio. Até à próxima. Não, pois é complicado, é muito complicado. É assim, críticos de cinema há muitos. Se fores ao site da IMDb, o que não falta lá são críticos de cinema. Mas, Se isso se podem chamar críticos de cinema. pois, o que é preciso Pronto. para ser crítico de arte, não é? Que curso É é uma que é boa preciso pergunta. tirar? Isso fica para outro episódio, Ruben. Eu acho que não fica, eu acho que ficamos por aqui, no que toca à estética. Depois a gente fala então. Temos episódios que estão mais interessantes. Bem, Acho que é isto. sim, nós queríamos voltar, lá está, a desejar um bom ano. E que fiquem cá. Assim, nós esperamos que este episódio continue durante algum tempo e que, pronto, pelo menos cheguemos ao próximo ano. Depois no próximo ano logo se vê se vamos chegar ao próximo. Só um bocadinho, está a padeira a chegar. Problemas de primeiro mundo, não é? Não, na verdade é de segundo, porque eu moro na aldeia.
Sim, acho que é isso. Esperamos fazer este podcast pelo menos até este ano, não é? Este ano completo. 2 episódios por mês é aquilo que nos temos comprometido e que até agora não falhámos. Ainda não tivemos muitas oportunidades. Quer dizer, já, mas... e pronto, acho que é isso. Obrigado por nos ouvirem. Espero que tenham um bom ano e ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado.